Nós vamos falar hoje sobre a vida de José. Eu comecei a ouvir o Carlinhos falando de José, da história de José. Eu digo que eu conheço essa história, já preguei dessa história, eu já li isso. Tem filme de José. Quem não assistiu aí o desenho José do Egito, né? Está passando uma novela agora. Não está passando a novela? Quem está assistindo essa novela aí? É boa, assiste mesmo, é boa. Amém? Essa é a única novela que você pode assistir. Amém? É da Bíblia. Vai conhecer um pouco. Eu gostei da outra que eles fizeram, que foi a vida de Davi, né? Eu não assisti toda ela, mas eu assisti várias partes e tem muito a ver, porque o escritor lá, o cara que escreveu aquilo, conhece bem a Bíblia. Ele pode não viver muito, mas ele conhece bem. Então você está liberado para assistir essa novela, só essa, tá? Salve Jorge, não. E piorou a próxima agora que vai vir. Então, na história de José, querido, nós vemos uma história triste. E até eu estava conversando com a gente sobre José, e a gente disse assim: eu sempre achei injusto o pai ter mais preferência com José. Mas era só o pai de José que tinha preferência. O pai de José, inconscientemente, estava preparando José para passar por toda a dificuldade que ele iria passar. Ele nunca imaginou que o filho dele fosse passar por aquilo, mas ele dava uma preferência, ele ensinou princípio, ele gastou tempo, ele amou o seu filho, ele ensinou princípios para o seu filho, e ele quis que o filho dele amasse e temesse o Senhor dele. Quando eu desejo que o meu filho ame o Senhor, eu não estou falando especificamente de uma religião. Eu estou falando de que se ele amar o Senhor, nós vamos começar por um princípio. Em Provérbios diz que o princípio da sabedoria, a sabedoria é algo que todos nós precisamos. Você crê nisso? Todo mundo precisa de ter sabedoria. Se você começar qualquer coisa na vida, você precisa ter sabedoria para conduzir, você precisa de sabedoria para o seu lar, você precisa de sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, onde começa a sabedoria, é temer o Senhor Deus. Se você teme o Senhor Deus, se você teme Jeová como Deus, esse é o princípio da sabedoria. Porque quando você precisar, você vai clamar a Ele. Você vai dizer: me ajuda agora. Eu estou diante de uma situação, eu estou diante de um problema, eu não sei como resolver esse problema. Você vai ouvir conselhos, e você sabe que aqueles conselhos são de pessoas que não estão talvez vivenciando aquele problema, e são até bons conselhos. Mas quando você se dirige a Deus, você fala: Deus, me ajuda. É diferente. Porque o Senhor sabe o que é que vai acontecer amanhã sempre. O amanhã me pega a mim e a você de surpresa. Mas o amanhã não pega Deus de surpresa. Deus sabe aonde que termina todas as histórias. Assim como Ele conhece o começo de todas as coisas. Então, quando eu ensino sabedoria, quando eu ensino meu filho a temer, eu não estou falando de religião, eu estou propondo ao meu filho de que ele vai desenvolver um relacionamento com Deus tamanho que quando vierem as dificuldades da vida, ele vai saber aonde recorrer, ou a quem recorrer, aonde clamar. Quando eu ensino meu filho na Bíblia, eu não estou ensinando ele a ser religioso, eu estou ensinando ele a ser sábio. Eu estou ensinando ele a ser sábio. Amém? Então José lá e tal, e de repente aquilo gerou uma inveja nos outros irmãos. E por último, José ganhou uma capa colorida. Eu fico pensando: capa colorida era bom para aquele que é hoje. Uma camisa colorida ia dar inveja a pouca gente hoje, né? Você já pensou aquele americano, os americanos quando... Mas muito bem, a capa foi foi a gota d'água.
Então eles foram. E José era meio metido. Porque, como seu pai ensinou ele a conhecer Deus, ele conhecia mesmo de verdade. E Deus falou com ele em visões. Falou com ele em sonhos. E ele chegou para o pai e disse assim: pai, eu sonhei que eu era uma cana mais alta, e vocês tudo caminho, vocês tudo se dobraram. Até o pai dele assustou e falou: José, mas também, né, fica tranquilo. Eu sei que você crê em Deus, eu sei que você acredita, porque existia um sistema de governo naquela época. É o seguinte: o filho não ia ir muito mais além do pai, porque ele ia ficar debaixo do governo do pai, até que o pai até que ele tivesse a sua própria família, e depois vinha herdade para ele, vinham fazendas e herança para ele depois da morte do seu pai. Mas até lá era tudo mais ou menos igual. Mas José disse: não, eu vou crescer tanto um dia que vocês vão se dobrar diante de mim. E José acreditou naquilo. Enquanto o filho acredita aonde ele vai chegar, e esse lugar que ele vai chegar talvez é muito mais longe do seu pai, o seu pai está preocupado como é que ele vai pagar o preço para conseguir chegar lá. Porque quando você vê a criança admirando você e dizendo: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você sabe o que custa, você sabe o preço, você sabe o que demora, você sabe o que você teve que fazer para conseguir. Você sabe quanto custou o carro, você sabe quanto custou a casa, você sabe o que custou para vencer, você sabe. Então o filho sonha o final, mas o pai prepara o caminho para chegar, porque o pai sabe que ele vai ter frustrações, ele vai se deparar com pessoas que vão enganar, vão mentir, ele vai se deparar com pessoas que vão ser ruins para ele, ele vai se deparar com pessoas do longo da caminhada que vão ser terríveis na vida dele. Então o pai parece pessimista, mas não é. Ele está dizendo: olha, você vai chegar lá, mas o caminho não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Então José inconscientemente estava preparando o filho. Filho, o lugar onde você vai chegar é difícil. Não é fácil, não. E eu vou dizer para você uma coisa: você tem sonho, você tem projeto, você acredita, você tem sonhado. Eu sei que aqui existe um sem fim de sonhos. Eu vou dizer para você: você vai conseguir. Você vai chegar lá. Vai chegar lá. Agora não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Mas nós amamos os desafios. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daquele que caminha para frente. Nós vamos, nós caminhamos, nós marchamos, nós vamos vencer. Agora eu vou te ensinar um caminho da bênção. Amém? Amém. Muito bem, foi lá José. Quando ele começou lá a discutir com os irmãos, o irmão falou: quer saber de uma coisa? Vamos acabar com essa história aqui, vamos acabar com essa bobeira de José. Jogaram José dentro de um buraco, pensaram: vamos deixar um animal comer, não vamos deixar, daí o sangue dele fica sobre nós, o que nós fazemos? Já sei. Eu vou mostrar para ele o valor. Quanto que ele vale? Ele vale o preço do escravo. E o escravo ralé. Então José é vendido como escravo. E aí começa o sonho dele. Diga assim: quando eu estou em dificuldade. Fala com fé. Quando eu estou em dificuldade, está começando meu sonho. Amém? Quando os meus olhos não veem saída. Diga isso: quando os meus olhos não veem saída, eles já estão enxergando a vitória. Amém?
Vamos ver se é amém mesmo. Vamos seguir aqui. Então José estava lá no buraco, José desesperado, falando: meu Deus, todo mundo vai se prostrar diante de mim. Mas a partir de hoje era ele que ia se prostrar diante de todo mundo. Então diga assim: para que eu seja servido, primeiro eu vou ter que aprender a servir. Amém, querido? Para você ser servido um dia, você precisa aprender a ser servido. E não protege o seu filho demasiadamente ao ponto de que ele não precise se inclinar a ninguém. Sim, ele tem que aprender a servir para poder ser servido amanhã. O filho que não sabe servir provavelmente não será servido. Não impeça o seu filho de passar por frustrações demasiadamente, porque não super protege, porque vai chegar um momento que você não vai estar perto, vai chegar um momento que as suas influências não vão estar perto, vai chegar um momento que ele vai estar diante de ninguém que você conheça, e você não vai poder fazer nada. Tudo que ele vai ter é o Deus que você ensinou ele a adorar, e aquilo que ele viu em você. É só isso que ele vai ter. Amém, querido? Amém. Muito bem. José começou a sua humilhação. Mas Deus sempre falou com José através de quê? De sonhos. Deus sempre vai falar com você através de sonhos, querido. É por isso que você tem que pegar um pouco daquele pessimismo. É bom ter um pouco de pessimismo para você não se achar muito. É bom você achar que às vezes você vai perder. É bom você achar que nem sempre você ganha. Mas não deixa aquilo destruir o sonho de Deus que está dentro de você. Que a gasolina para você chegar lá é sonhar. Eu não escutei nenhum amém. Amém. A gasolina para você chegar lá é sonhar. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos mancebos terão visão. Sabe o que significa isso? Ter visão é a visão que talvez os velhos tiveram quando era mancebo. Os vossos mancebos terão visão, eles vão ver longe, eles vão ser maduros, eles vão enxergar, e os velhos voltarão a sonhar. Escutei pouco amém? Os velhos voltarão a sonhar. Quando você acha que terminou, quando você acha que você já viveu tudo que você tinha vivido, quando você acha que você já fez tudo que você está redondamente enganado. Nos últimos dias, que são estes dias, você vai voltar a sonhar. E se você não realizou aquilo que você tinha que fazer em Cristo Jesus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, vai fazer agora. Amém? Os vossos velhos sonharão sonhos. Essa é a promessa do Senhor. Então eu estava lá, passando um aperto terrível. E você acha que José ficava lá se lamentando? Puxa, estava lá com meu pai, eu estava bem, agora estou aqui desgraçado. Ele tem um sonho. Tem um sonho. Você tem um sonho. Para de mundo. Olha quem te colocou esse sonho. Para de ver só a dificuldade. Para de ver só a derrota. Para de ver só a situação ruim. Você vai se deprimir. O diabo vai te travar, vai te paralisar. Pense, é só um tempo. E aquilo que há de vir, virá. Eu só sei o que é cuidar de quase 300 pessoas. Mas eu vou aprender o que é cuidar de mais de 10 mil. Amém? Porque o sonho está aqui. Você pergunta hoje, você tem condições? Não tem.
Nenhuma. Você tem equipe? Não tem. Nenhuma. Você tem estrutura emocional? Sei lá. Mas aquilo que há de vir, virá. E eu vou ser isso e acabou. Amém? Eu vou aprender. Eu vou crescer. Eu vou apanhar. Eu vou cair. Eu vou me levantar. Eu vou. E eu vou. E eu vou. E mesmo que Satanás e todo mundo diga que não, eu vou. Porque o Senhor escreveu isso dentro de mim. O Senhor escreveu isso dentro de você. O Senhor escreveu isso dentro de nós. Amém, queridos? Mas José estava num cárcere terrível, sem entender, porque a mágoa dos seus irmãos começou a ser forte dentro do seu coração. Ele podia não falar contra o seu Deus, mas lá dentro do coração dele estava: por que eles fizeram isso comigo? Por que me traíram assim? Por que mentiram assim? Por que fizeram isso comigo? Por que todo mundo faz isso comigo? Então existem duas etapas na nossa vida. Aquela que nós estamos achando que nós somos coitadinhos e que o mundo inteiro está massacrando a gente. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Por que as pessoas fez isso comigo? Querido, existem pessoas que odeiam tão fortemente. Pessoas que não perdoam. Existem às vezes, eu caio em ciladas de ter raiva de gente que dá vontade de desganar. Ficar pensando: se eu fosse Deus, eu ia mandar só um raio na cabeça. Olha lá de cima e falar: você está fazendo isso? Aquele ali está falando: você é assim, então. Mas o Senhor Jesus fez diferente. Ele falou: com ódio, com raiva, com rancor, com autocomiseração, com dor de si mesmo, com depressão, com achar que o planeta está contra você. Você não chega em lugar nenhum. Por isso, quando todo mundo fez tudo de mal para Deus, Deus enviou o seu único filho, veio nessa terra, perdoou todo mundo, amou todo mundo, morreu por todo mundo. E é assim que se faz. Quando você odeia alguém, esse alguém mora com você, viaja com você, caminha com você, está com você todo dia, vai dormir, está com você. O cara entra tanto na sua vida que ele fica com você mais do que tua mulher, mais do que teu marido, mais do que teus filhos, mais do que todo mundo. E sabe de uma coisa? O cara que eu não gosto, eu não quero ele perto de mim, então ele tem que sair de mim. E como é que eu tiro ele de mim? Perdoando, amando, abençoando, desejando bem. Cada um desses sentimentos, quando nasce dentro de mim, eu vou me afastando mais dele. Porque, querido, o que me aproxima de andar tanto com uma pessoa é o ódio. Então eu não quero esse sentimento. Então eu libero ele. Libera. Vai com Deus. Vai ser feliz. Deixa eu ser feliz. Quando José começa a entender isso, Deus está falando de novo: José é o sonho. José é o sonho. Então José foi crendo no Senhor, foi crendo. E às vezes você pode crer em Deus. Você pode acreditar em Deus ao ponto de ir vencendo. Vence um obstáculo, vence o outro, vence o outro. De repente você está na posição. O segundo do Egito. Eu não pude desfrutar da presença do meu pai. Mas José não sabia que o seu pai estava mais perto dele do que ele podia imaginar. Ele não desfrutou da presença, mas os ensinos do seu pai estavam dentro dele.
E talvez todos aqueles irmãos que estavam perto nunca conseguiram viver 10% do que José viveu com pouco tempo, porque ele tomou os ensinos para si. Ele não parou de sonhar, ele não parou de ter expectativa, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente, um belo dia, José está lá, que ele olha e disse: eu conheço aquele infeliz. Foi ele que me jogou, foi ele que me vendeu, agora eu vou me vingar. Então vem dois, ele diz o seguinte: traz o caçula aqui. Quem que é o que o pai mais ama? É o fulano? Traz ele aqui. Não, pelo amor de Deus, meu pai, traz ele aqui que eu dou tudo para vocês. Trouxeram. Ele escondeu, mandou esconder na bagagem do caçula. José tinha tudo, mas ainda não tinha nada. José ainda tinha ressentimento, rancor. E quando nós temos ressentimento e rancor, nós usamos a prosperidade que temos para o mal. E nós plantamos coisas terríveis quando usamos a prosperidade que temos para o mal. A nossa colheita vai ser terrível. Ou a prosperidade que não temos, ou usamos as influências que temos quando nós não somos livres aqui dentro. Não adianta não ter, não adianta ter. Nós precisamos de liberdade. E José estava tramando o mal. Mas nesse período Deus trabalhava com José. Ele deu uma esposa, ele deu 2 filhos. Cada filho representava uma etapa da sua vida. Eu vou ler para você aqui. No capítulo 48, Jacó vai falecer. E José é avisado, José leva então a Jacó seus 2 filhos. Versículo 48, perdão, capítulo 48, versículo 8, diz assim: Israel, como era chamado Jacó, Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse ao seu pai: eles são meus filhos, que Deus tem me dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos a mim para que os abençoe. Eu não sei qual foi o momento que o Senhor trabalhou no coração de José, mas José aprendeu que ele passou por tudo que ele passou, e ele só conseguiu vencer em tudo o que ele passou porque ele teve um ensino que veio de casa. E José podia estragar toda a sua descendência, trazendo rancor no seu coração. Quando nós não arrumamos o nosso coração, nós não estamos apenas trazendo maldade para nós. Eu vou te falar, vou abrir um parênteses para você entender o que é a falta de perdão. Na carta de João, o apóstolo diz que quando nós não perdoamos, nós somos chamados de homicidas, assassinos. Quando você não perdoa alguém, no tempo de Jesus você era chamado, ou você era comparado, aquele que odeia o seu irmão é homicida, comparado a um assassino. Por quê? Aquela história, quando você odeia alguém, quando existem coisas erradas dentro do seu coração, quando existe vingança, seja até mesmo, tem pessoas, querido, que se vingam dentro da própria casa. Meu marido fez isso, eu vou fazer isso também. Minha esposa fez isso, eu vou fazer isso também. Meu filho fez isso, eu vou...
jogo de intriga dentro de casa. O meu irmão fez isso comigo, vou fazer isso com ele também. Dentro da própria casa cria-se um ambiente hostil. Muito bem. Quando você é comparado ao homicídio, você sabe o que fazia com os homicidas daquele tempo? Quando alguém era pego no ato do homicídio, quando você matava, funcionava-se a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, matou, morreu. Só que eles tinham uma maneira especial de matar o assassino. Todas as cidades tinham um muro. E fora do muro existia um lugar onde ficavam os leprosos, aqueles que não têm cura, vamos dizer, a escória da humanidade, ficava para eles os rejeitados, os assassinos com os seus mortos. Então pegava-se um morto, amarrava atrás aqui do assassino, e ele ficava caminhando com o morto atrás, todo dia. Ele ia dormir com o morto. Ele vivia com o morto. Ele acordava com o morto. Aí o morto começa a entrar em estado de putrefação. Parou de circular o sangue, faz coágulos, começa a apodrecer, vem vermes e bactérias, aquele cheiro horrível de carne podre, carne humana é pior ainda. E aquele morto começa a matar o vivo. E essa é a visão. O morto mata o seu assassino. Você não perdoa? Tem um morto bem aqui, atrás de você. Você sabe qual é uma frase que a gente mais gosta de dizer quando a gente não perdoa alguém? Essa pessoa morreu para mim. Hã? Ou eu estou errado? Morreu para mim. Não me fala mais. Mas dentro de você é um martelo. Você precisa se livrar desse morto, para a sua descendência não morrer também. Você precisa se livrar disso, para você e os seus não morrerem também. Você precisa se livrar das palavras que te machucaram, que te ofenderam, que o seu esposo, sua esposa te disse, que os seus filhos, que as pessoas te disseram. Você precisa se livrar dessas palavras. Os dois filhos de José, o primeiro se chamava Manassés. O primeiro se chamava Manassés. Esquecendo-me do passado, do meu passado, Deus me fez esquecer. Sabe o nome que ele deu para o filho dele? Estou livre do meu passado. José, quando podia fazer o mal aos seus irmãos, quando ele estava pronto para se vingar, quando ele estava pronto para machucar, quando ele estava pronto, ele não aguentou, ele começou a chorar. E naquele momento do choro, o arrependimento veio do coração dele, que ele disse: meus irmãos, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês colocaram no Egito, aquele que vocês maltrataram, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: muito obrigado, porque nesse tempo todo o Senhor trabalhou em mim, e hoje eu posso amar vocês, e hoje eu posso dar para vocês muito mais do que provisão e dinheiro. Hoje eu tenho uma história, hoje eu tenho uma história, hoje eu tenho uma história de perdão, hoje eu tenho uma história de deixar o passado para trás, hoje eu tenho a história, como Paulo diz, deixando eu as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu atinjo o alvo. Deus não te deu sonhos apenas para você prosperar financeiramente. Deus te deu sonhos para você marcar uma geração, queridos. Deus fez você um sonhador para que
que você ensine os seus filhos a sonharem, para que você crie os seus filhos num ambiente onde a presença de Deus está, onde eles podem não odiar, onde o orgulho pode ser quebrado de dentro deles. Uma das coisas mais tristes quando eu vejo o filho daqueles que têm posse, como eles são orgulhosos, como eles acham que o dinheiro deles pode tudo, como eles acham que o poder deles pode tudo, e possivelmente não chegarão nem na metade do que os seus pais chegaram, porque eles se sentem poderosos, porque o seu pai lhe fez assim. E quando você ensina um filho a depender do que ele tem, diga para o seu filho assim: olha, você não se dobra não para as pessoas, aquele que vier sobre você, pisa neles, massacra neles. Você nunca viu um pai fazendo isso, mas os filhos viram os pais fazendo isso. Os filhos viram orgulho dos pais. Os filhos viram a soberba dos pais. E eles foram ficando poderosos e poderosos e poderosos. Mas eles deixaram uma herança maldita nos filhos. Agora José aprendeu a perdoar. José aprendeu a amar. José aprendeu que o mais... Querido, quando você aprende a amar, você consegue a ajuda daqueles que você menos espera. Você sabe quem que ajudou José? Se ele tivesse vindo orgulhoso da casa dele, a hora que o copeiro e o padeiro entrassem, ele ia dizer assim: esses são miseráveis que nem eu, são pior que eu. Mas o Senhor disse: não, aquele que está na sua condição hoje vai sair daqui melhor que você e vai te ajudar. Essa foi a revelação do sonho. Preferindo primeiro o outro. É assim que a Bíblia diz. Ensina isso na sua casa. Preferiu primeiro o outro. José aprendeu disso. Ele falou: olha, o Senhor vai te levantar, e quando você estiver lá, você se lembra de mim. E o cara estava lá e não se lembrou dele. Você se lembra disso? O cara saiu, um foi morto, falou: você vai ser morto daqui 3 dias, você daqui 3 dias vai para o seu carro. Esqueceu de José. José foi deixando isso tudo para trás, querido. Porque você imagina quando José era o segundo lá no Egito. Você imagina José segundo no Egito. O que ele não podia fazer com o infeliz que esqueceu dele? Ele não fez nada. O que vai acontecer? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Nada. Ele perdoou. Ele perdoou. Ele perdoou. Primeiro passo para a prosperidade. Não traz junto com você o bicho do passado. Quando você estiver por cima, não queira estar por cima para massacrar alguém de coisa para lá. Queira estar por cima porque o Senhor te levanta. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de ajudar quase todos os que me fizeram mal na minha vida. Ainda faltam alguns que eu vou conseguir. Pela graça de Deus.
eu consegui fazer o bem para aqueles que me fizeram mal. E eu tenho isso de meta no meu coração. Eu não vou pagar o próprio mal. Eu não vou fazer com ninguém o que fizeram comigo. Por isso que eu tenho um princípio de não trair. Tem um princípio de não trair. Tem um princípio de conservar as minhas amizades e ser fiel a eles, independentemente. Existem pessoas que estão perto de mim, que eu não permito que nem os outros que estão perto de mim falem mal deles. O meu sonho é que eles andem em harmonia. Isso é um princípio que eu tenho dentro de mim. Eu descobri numa frase que isso é um princípio poderoso de Deus. Quando um pastor disse para mim: a fidelidade ou a infidelidade é um ambiente que nós mesmos criamos. A fidelidade ou a infidelidade é um ambiente que nós mesmos criamos. Se eu for infiel, se eu tiver pessoas à minha volta que vêm e falam mal de outras pessoas que estão à minha volta e eu consigo, eu vou perder a fidelidade daquele que falaram mal e eu fiquei quieto. Mas se eu exorto, digo: não é teu irmão, não fale assim, não faça isso. Se ele estiver errado, o Senhor vai me dar a oportunidade, Ele vai mudar. Não fale isso. Eu terei a fidelidade dele sempre, e a sua também, que está falando mal do outro. Porque você vai ver, eu vou falar de alguém para o pastor, ele defende o cara. Logo, quando alguém vir falar mal de mim para ele, ele vai me defender também. E assim funciona. Eu não tenho medo de traição de ninguém. Nunca tive e nunca vou ter. Porque se eu for traído, não vai ser porque eu plantei isso. Então vai ser muito difícil ser traído, porque eu planto isso, e nós colhemos aquilo que plantamos. Não tenho medo disso. O primeiro, deixa para trás aquilo que foi. O segundo, Efraim, que significa próspero duplamente, ou Deus me fez prosperar duplamente. Quando eu deixo as coisas que para trás ficar, Deus me faz prosperar duas vezes.